Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Dia maravilhoso do Senhor. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário. Glória a Deus. Dia especial para você. Deus sempre tem uma bênção para o seu coração, amém? Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor, dia 16 de agosto de 2023. Amém? Livro de Neemias, capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 26. E os líderes do povo habitaram em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sortes, para tirar um de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E esses são os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades: Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, dos filhos de Pérez, e Maacéias, filhos de Baruque, filho de Coose, filho de Asaías, filhos de Adaías, filhos de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Siloni. Todos os filhos de Pérez, que habitaram em Jerusalém, foram 468 homens valentes. Esses são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jesaías, e depois dele Gebai e Salai, ao todo 928. E Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. 2 sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, líder da casa de Deus, e seus irmãos que faziam a obra na casa, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, chefe dos pais, 242. E Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente sobre eles, Zabdiel, filho de Gedolim. E dos levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buri, e Sabetai, e Josabade, 2 chefes dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabde, filho de Asaf, o chefe que iniciava as ações de graça na oração, e Bacbuquias, o segundo de seus irmãos depois Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas da santa cidade foram 284. E os porteiros Acube, Talmão, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. E o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, habitou em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. E os servidores do templo habitaram em Ofel. Ezia e Gispa presidiam sobre os servidores do templo. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei acerca deles, e uma certa regra para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, filhos de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriate Arba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibon, e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabzel, e nas suas aldeias, e em Jesuá.
e em Molada, e em Bet-Pelete, e em Azar-Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclaque, em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, em Zora, e em Jarmute, em Zanoa, Adulão e nas suas aldeias, em Laquis e nas suas terras, em Azaca e nos lugares da sua jurisdição. Acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. E os filhos de Benjamim habitaram desde Geba, em Micmas, Aia, Betel e nos lugares da sua jurisdição. Em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adite, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no vale dos artífices. E alguns dos levitas habitaram nas divisões de Judá e de Benjamim. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e em Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginitoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Esses foram os 2 chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesuá. E os levitas, Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, este e seus irmãos dirigiam os louvores. E Bacbuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles nas guardas. E Jesuá gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas, e Jonas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram os sacerdotes, chefes dos pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, e de Maluque, Jonatas e Sebanias, José, de Arim, Adná, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Netom, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miamim e dos Moabitas, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas e de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Natanael. Dos levitas nos dias de Eliasibe foram inscritos como chefes dos pais Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes até ao reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de pais no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serabias e Jesuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles, para louvarem e darem graças, segundo o mandato de Davi, homem de Deus, guarda contra a guarda. Matanias, Bacuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros, que faziam a guarda às tesourarias das portas. Esses estiveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, o filho de Josadac, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. Amém, irmãos? Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, ao versículo 11, versículo 2. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios.
Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritamos ao Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem nos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Amém, irmãos? Livro de Salmo 34, versículo 11 ao versículo 22. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva aos contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Amém, irmãos? Provérbios 21, versículo 14 e 16. O presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.